Olá, meus amores! Vamos falar hoje sobre os biomas. O planeta Terra apresenta ambientes diferentes e cada um deles tem características específicas relacionadas ao clima, cobertura vegetal, diversidade de animais e tipos de solo. Nesses ambientes, os seres vivos, que são os fatores bióticos, ou seja, que possuem vida, interagem entre si com os fatores abióticos, que são aqueles que não possuem vida. Exemplo: água, ar, solo, temperatura, luminosidade, caracterizando um ecossistema. Então, o ecossistema é o conjunto de seres vivos, que são os fatores bióticos, mais os seres não vivos, que são os fatores abióticos. Há vários ecossistemas, tanto aquáticos como terrestres, que podem ser pequenos, como uma poça de água, ou grandes, como o deserto. Um conjunto de ecossistema forma a biosfera, ou seja, em qualquer parte do planeta onde exista vida na Terra, eu vou ter uma biosfera, porque eu vou ter ali, vida, seres vivos formando aquele ambiente. Os ecossistemas são muito variados e não se distribuem de forma homogênea pelo planeta Terra. Por quê? Porque o nosso planeta ele não recebe luz solar da mesma forma em toda a parte do planeta. Em algumas áreas do nosso planeta vão ser quentes, bastante quentes, e outras não. Por quê? Porque em algumas regiões do nosso planeta, devido à forma do nosso planeta e o movimento de rotação e translação, o Sol, durante um determinado período, ele vai atingir uma determinada área do planeta, onde eu vou ter altas temperaturas, e outras eu vou ter baixas temperaturas. E dependendo da temperatura daquele ambiente, eu vou ter espécies que são adaptadas a altas temperaturas e espécies que são adaptadas a baixas temperaturas. Por isso que eu vou ter diferentes biomas em todo o planeta, porque nem todas as espécies elas vão estar em toda a parte do planeta. Tem espécies que vão estar só em determinadas regiões, devido à temperatura, disponibilidade de água daquela região. Os ecossistemas são muito variados e não se distribuem de forma homogênea pelo planeta. Desse modo, os que apresentam semelhança de clima, ou seja, a mesma temperatura, vegetação e solo, e possuem alguns aspectos físicos típicos, são agrupados em biomas. Então, para mim formar o bioma, eu tenho que ter espécies de animais com características semelhantes, ou seja, que se alimentam de algumas espécies vegetais. Eu vou precisar ter características do clima bem parecidas, quantidade de luz solar, altas temperaturas ou baixas temperaturas. De maneira geral, pode-se determinar que um bioma é uma grande área formada por um complexo de ecossistemas. Ou seja, eu vou ter vários ecossistemas ali que vão formar o meu bioma. Aqui, olha, nós temos o exemplo de um macaco. Esse macaco está representando um único indivíduo, que é uma espécie. Então, o indivíduo é uma única espécie. Quando eu tenho um grupo de macacos, eu estou formando aqui uma população. Ou seja, quando eu tenho mais de um indivíduo numa mesma área, vai formar uma população. Nesse caso aqui, eu tenho uma população de macacos. Aqui, se nós observarmos, temos vários animais. Temos macacos, temos elefantes, tem girafa, tem sapo, tem várias espécies. Como eu tenho várias espécies, eu vou formar várias populações. Quando eu tenho várias populações numa determinada região, numa mesma área, eu vou formar aqui uma comunidade, porque eu tenho um conjunto de populações de espécies diferentes. Aqui nós temos um exemplo de um ecossistema aquático. Eu tenho aqui várias espécies de peixes que está formando um ecossistema aquático. Por quê? Porque, lembra, o ecossistema é formado por fatores abióticos. Aqui, o abiótico seria o solo, quantidade de luz solar e quantidade de água disponível. E os bióticos seriam as espécies de vegetais e de peixes que estão aqui nessa região, formando esse meu ecossistema aquático. Os biomas mundiais. De acordo com o clima e suas faunas e floras típicas, os biomas terrestres são classificados em floresta pluvial tropical, savanas, deserto subtropical, campos, bosque, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra.
Então, aqui no meu ecossistema mundial, eu vou ter diferentes tipos de vegetação, porque eu vou ter diferentes temperaturas em todo o meu planeta. Então, em algumas espécies, só vou ser encontrada em determinadas áreas do planeta devido a mudanças de temperatura e disponibilidade de água. Analisando aqui o mapa, que tem os principais biomas da Terra, eu posso encontrar aqui, olha só, campo deserto. Eu vou ter essa região aqui, ó, campos deserto, mas se eu observar aqui, olha, eu não estou vendo aqui essa mesma vegetação. Aqui também eu não vou encontrar campos deserto, mas eu vou encontrar aqui essa vegetação. Por quê? Tanto aqui como aqui eu vou ter mesma característica de temperatura e disponibilidade de água, porque nessas espécies aqui ela só vai poder crescer e desenvolver nesse tipo de clima. E como o nosso planeta ele não recebe luz solar na mesma proporção, na mesma quantidade, então algumas espécies vão ter determinadas regiões do planeta e outras não. Outro exemplo que nós podemos encontrar aqui, ó, floresta pluvial, que é a vermelhazinha. Eu vou encontrar nessa região do planeta. Aqui eu não vou encontrar floresta pluvial, nem nessa regiãozinha aqui, tá? Então, algumas espécies elas só vão ser encontradas em determinadas localidades do nosso planeta. Observe no mapa a localização desses biomas na sequência, estudaremos alguns deles. De todos esses que estamos aqui, cada aula nós vamos ver um tipo de bioma diferente e vamos estudar suas características, tanto de vegetação, clima, como animais típicos daquela região. Hoje vamos estudar a floresta pluvial tropical. A denominação pluvial se deve ao fato de apresentar alto índice de chuva, ou seja, é uma região onde vai ter uma grande quantidade de água disponível, além de um clima quente e úmido, ou seja, altas temperaturas e bastante chuva nessa região. São exemplos: floresta amazônica, as florestas da região central do continente africano e a floresta da América Central. Quais as principais características da floresta pluvial tropical? Grande disponibilidade de água. É uma área, é um bioma onde eu vou ter uma grande disponibilidade de água. E luz solar, porque eu vou ter altas temperaturas, ou seja, um clima quente e grande quantidade de chuva. As espécies de planta crescem o ano todo, porque como eu tenho uma grande quantidade de luz solar, elas vão estar sempre fazendo o processo de fotossíntese. Lembrando, fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o próprio alimento. E quando elas estão produzindo o próprio alimento, elas estão se alimentando, desenvolvendo, crescendo, se multiplicando. Por isso, eu vou ter uma grande quantidade de espécies vegetais nessa região. Vai existir também aí, ó, várias árvores de grande porte, grandes alturas. As copas das árvores formam diferentes níveis, ou seja, eu vou ter árvores com bastante copas, bem altas, e vou ter árvores menores. O solo bastante úmido, mas esse solo também é rico em matéria orgânica e grande número de espécies de animais.